Nesta aula você vai aprender como melhorar o layout das páginas. Irá criar identificadores, trabalhar com classes e divisões, criar links a conteúdos da própria página, usar o argumento float para ajustar o layout da página, utilizar mais recursos de formatação e estilo. Sugestões para a aula, repito o que está a ser apresentado no vídeo, pause o vídeo e reproduza a ação em seu computador e explore opções. Vamos começar. Boa aula! Nesta aula vamos ver um pouco mais sobre layouts e formatação das páginas de HTML e CSS. Para isso, criei aqui um folder chamado Aula Layout e você pode baixar aí da aula esses arquivos, não é? Mas na verdade são os mesmos arquivos que terminaram a aula passada, onde nós vimos o arquivo de estilo, tá? Bom, então vou aqui abrir agora esse arquivo nossos cursos. Então para isso eu edito com o Notepad++. Vou também abrir o arquivo estilo.css e também vou abrir o arquivo index.html. Então são esses três que nós vamos trabalhar nesta aula. Primeiro aqui eu vou deixar nos nossos cursos e também volto lá e vou abrir os nossos cursos no browser. É só clicar duas vezes, ele vai abrir para mim. Pronto, então nos nossos cursos está dessa forma, né? Nós vamos trabalhar um pouco mais a formatação dele. Antes disso, o conceito que nós vamos ver é um conceito de ID, né? De identificador. O que é o identificador? O identificador, ele permite você marcar pontos do texto e trabalhar com esses pontos do texto em uma página, né? Ele é algo local, ou seja, ele não serve para você se referenciar ao mesmo identificador em muitas páginas, quer dizer, ele só serve para uma página, mas é muito útil, não é? Então vamos ver agora aqui o que a gente faz com esse conceito de identificador, tá? Bom, primeira coisa, eu vou criar aqui uma divisão na página, né? Que para isso eu uso a tag HTML chamada div, né? Então a div ela permite criar uma divisão na página, ou seja, me referenciar aquela parte da página, tá? E vou criar um identificador. Como é que eu crio um identificador? A id é igual, aqui eu vou chamar o identificador com o nome do curso, Agile Scrum, que é exatamente a parte do conteúdo que eu quero referenciar depois, né? Bom, da mesma forma, como sabemos, tudo que a gente abre, a gente fecha, né? Então eu tenho aqui, se eu clicar aqui no Notepad++, ele ilumina, então eu sei exatamente quando começa e quando termina, tá? Então é exatamente isso, separar aqui esse tópico, que na verdade é a explicação de um curso. Eu vou fazer a mesma coisa para o de baixo, né? Então eu venho aqui, div, id igual, e aí eu vou colocar aqui Agile Safe. Tá? Bom, fecho aqui, venho aqui embaixo, mesma coisa, div, tá? Aí a mesma coisa nós vamos fazer em todos os outros, né? Para agilizar eu vou copiar aqui o div, né? E pronto. E aqui eu vou fazer o fechamento dele também. Fechei aqui. Faltou aqui o... Pronto. Então tá bem, então todos estão aqui, e agora eu preciso só alterar então, na verdade, o identificador, né? Aqui eu vou chamar de HTML. É sempre importante deixar um identificador que também você consegue fazer uma referência ao conteúdo rápido, né? Porque se você tiver que encontrar esse identificador
por algum motivo, fazer uma manutenção ou mesmo apagar o conteúdo, alterar o conteúdo, se você tem esse identificador aí com uma certa relação ao conteúdo, melhor, né? E aqui... Perfeito. Bom, então, criamos então as divisões, tá? Que são feitas pelas tags div, e colocamos aqui um identificador, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos criar um link, né? Então, de forma que, se eu tiver aqui, por exemplo, clicar no Introdução Agile, o cursor, o browser, ele me mostra essa divisão aqui, essa parte do conteúdo que nós marcamos com o identificador Agile. Se eu clicar em Flutter, ele vem aqui embaixo e mostra essa divisão que nós marcamos, tá? Então esse é o objetivo, né? E nós, com o identificador, nós podemos fazer tudo também. Nós podemos colocar estilo e tudo mais, tá? Bom, então como é que a gente faz? Vamos vir aqui. Então nós queremos colocar um link interno na prática. Então o nosso link, sabemos que começa com A, né? Então href igual. Agora como é que eu vou fazer? Ele é igual o quê? Antes, quando era uma página, eu colocava o nome da página. Quando é uma página externa, eu colocava o endereço uma URL dele. Quando era um e-mail, eu colocava mail to e o nome e o destinatário do e-mail, mais o subject. E agora, o que a gente faz? A gente pega e coloca o identificador. Então, se eu pegar aqui e colocar... O identificador, na verdade, também usa o símbolo do igual do hexadecimal sustenido, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, Agile Scrum, né? E vou fechar. E fecho aqui também, né? E aí eu também tenho que fechar o link, né? Então, para fechar o link, eu fecho o A aqui. Fechei o link, tá? Então, de novo, aqui no Notepad, se você clica aqui, ó, ele te ilumina. É bom isso para dizer que você abriu e fechou, né? Tá? Bom, então eu vou salvar. E aí o que acontece aqui, ó? Se eu vier aqui e dar um refresh, né, primeiro, percebe que ele já ficou diferente. Por quê? Porque lembra que a gente colocou no style que o nosso link era vermelho? Né? Se a gente vier aqui, ó, vamos aqui no estilo, e a gente tem algum lugar aqui que o nosso link ele é vermelho, por isso que, ó, red, tá? Até vou mudar, né? Vou colocar blue aqui, vou colocar dark blue. O vermelho é muito feio, né? E salvamos aqui, tá? Bom, então por enquanto tá aqui, né? Então eu vou só aqui, ó, veja que ele já alterou. Eu vou clicar aqui, ele me posicionou para introdução ao Agile Scrum, tá? Então, se clicar aqui de novo, ele me posicionou aqui, tá? Então, nós vamos fazer isso para os demais, tá? Na verdade, isso está errado, né? Ele não tinha que estar aqui na introdução ao Agile, e sim no Scrum. Então, isso aqui deveria estar aqui embaixo. Perfeito. Aqui eu vou colocar aqui /A, fecho. Aí aqui eu vou colocar Agile Safe. Aqui eu vou colocar o HTML e fecho o A ali. Aqui eu vou colocar algoritmos. E vou fechar o A ali. Colocar Java. Vou fechar o A.
Eu vou fechando os As aqui, para ficar mais fácil. Oh, perdão. Esse aqui, depois, né? Eu vou fechar o A aqui também, tá? E aqui, que eu vou pôr aqui JavaScript. Por isso que é bom ter um link com conteúdo, porque é até mais fácil de lembrar. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vejo o nome do curso e já sei qual que eu coloquei. Se fosse alguma coisa que não tivesse nada a ver, já era mais difícil até para lembrar. Perfeito, vou salvar. Agora vamos aqui, fazemos um refresh na página. Tem alguma coisa estranha aqui. Ah, não é estranho, que ficou verde o que foi clicado, tá? Mas, por exemplo, se eu clicar aqui no Scrum, ele vem ao Agile Scrum. Se eu clicar em algoritmos, ele me coloca algoritmos. Se eu clicar em Flutter, ele me coloca o Flutter aqui, tá? Então, são links internos que nós fazemos, né? E usamos para isso o conceito de identificador, tá? Bom, um outro conceito também que nós já vimos na aula passada é o conceito de classe. Então, eu também posso criar uma classe aqui, que eu vou chamar de classe curso. Então, aqui eu venho aqui no div, vou chegar aqui e colocar aqui, ó, class. Aí eu vou pegar e vou colocar entre aspas, né, curso. E fecho aqui também. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar. Aí eu copio para cá também. Por que eu faço essa questão da classe aqui unificada? Porque aí eu posso, lá naquele meu arquivo de estilo que a gente definiu na aula passada, e eu posso criar formatação padrão a todos eles, tá? Bom, então é isso, vou salvar. Se eu vier aqui na página, né, vai ver que nada mudou praticamente, né? Eu só vou mudar esse link que desculpa, vamos voltar lá para o estilo, né? Eu vou mudar esse link que verde também é dolorido, né? Eu vou colocar aqui blue, tá? E a nossa página está mais indo para o azul. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar mais a cor azul na página. Bom, agora o que a gente quer fazer? Então, nós criamos então uma classe chamada curso, né? Lá no arquivo curso HTML. Então vamos vir aqui no final, né? Vou criar aqui ponto, né? Quando é uma classe é ponto, curso. E aí eu venho aqui, abro chave, fechar chave. E então nós vamos trabalhar a formatação do curso, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar e vamos colocar aqui um background color, uma cor aí de fundo, né? Background color, tá? Outra coisa, você já percebeu, eu não comentei, mas o Notepad++ ele já sugere algumas palavras. Então, mais uma vantagem de usar ele do que usar um editor de texto sem estar pronto para o desenvolvimento, né? Background color, então eu vou pegar aqui e vou escolher aqui lá no RGBA, vou usar aquele padrão de RGBA que tem a transparência, né? Eu vou colocar aqui uma cor, tá? Que eu já sei que é uma cor que eu gosto, e já está alinhada com aquilo que nós vamos fazer. Eu vou colocar uma transparência de 0.18, tá? Lembrando que a transparência 1 é quase nada de transparência, a 0 é bastante transparente. Bom, então, antes da gente prosseguir, eu vou fazer um refresh aqui, olha o que aconteceu. Ele colocou, então, um background color daquela cor lá, no meu div, né? Aquilo que a gente considerou como div, ele colocou um background color, tá? E o que a gente considerou como div, a gente chamou de classe, a gente colocou a classe cursos. Então, tudo que a gente fizer vai afetar cada quadradinho desse aqui, tá? Dentro do curso. Boa, então o que eu quero também? Agora eu vou chegar e vou fazer o seguinte, eu vou colocar o texto
né? Como é que está o texto aqui? Vamos ver. O texto está... O header está alinhado, mas acho que o texto não. Eu vou pegar e vamos colocar então o texto centralizado. Sempre. Tá? Então tudo que eu fizer aqui, né? Ele vai... Então o que ele fez? Ele centralizou o texto, percebe? Né? Antes estava todo à esquerda. Outra coisa a gente vai então trabalhar o tamanho dele. Então a minha largura widget vai ser 45 graus, 45%, desculpa. O que significa ser 45%? Ou seja, ele não vai ocupar, ele só vai ocupar 45% do espaço que é dado. Qual que é o espaço que é dado? É o espaço que está delimitado no body. Como não tem nada delimitado, o body vai usar todo o espaço da página, né? Então aqui ele usou 45%, percebe? Então criamos aqui um quadradinho, né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos também colocar uma altura. Vou pegar aqui a altura, né? E vou colocar, sei lá, 330 pixels. Lembrando, né, a gente viu isso, que a gente pode trabalhar com percentual, com pixel, com centímetro, com polegada, e com small, com large, isso tudo a gente consegue fazer, né? Bom, então eu volto aqui, vou salvar, venho aqui e ele colocou aqui essa altura para nós, tá? Das divs, né? O que está dentro da classe curso, tá? Bom, agora um outro conceito e o conceito de margem. O que é o conceito de margem? Qual é a margem, né, do meu texto para a borda eu vou colocar aqui 1%, né? Ou seja, tem 1% aqui de margem. Então vamos ver aqui como é que isso acontece. Então, o que veio, entendeu? Ele colocou ali uma margem de 1% é um espaçamento, né, entre o limite da página, tá? Bom, aí além disso, nós vamos então agora ver o conceito de float. O que é o float? O float é quando você permite que os elementos, no caso essa divisão curso, ele se acomode na página, né, de forma flutuante. Aqui eu vou colocar float left. Vamos ver o que acontece. Salvar. Olha aqui, quando eu coloquei float left, eu tinha, só para lembrar assim, o float como é que era? Sem o float, eu tinha essa situação aqui. Quer dizer, eu tinha primeiro esse conteúdo, depois esse conteúdo, depois esse conteúdo, né, que tem um limite nesse quadrado aqui, que lembra que nós limitamos a largura e a altura, né? Mas ele fez na sequencial. Quando eu coloco o float, o que eu falo? Eu falo que ele é flutuante, ou seja, se tiver espaço, ele pega e joga para o lado, ele vai colocando quantos espaços tiver, tá? Se eu fizer até uma caixinha pequenininha aqui, quer ver? Eu vou até primeiro vamos criar o float aqui, float left. Pronto, então eu vou salvar, venho aqui, pau. Né? Então ele pegou e jogou, foi jogando por coisas. Vamos encurtar um pouco o tamanho disso, depois a gente volta porque não é o objetivo, mas só para você ver. Então a 45% eu tinha aquilo, agora 15%, como é que funciona? Ele pegou e colocou tudo um do lado do outro, por quê? Porque ele vai colocando, né, ele vai empurrando para a esquerda, né, até caber, não coube ele joga para baixo, tá? No caso, você viu que ele desformatou tudo, precisava mudar um pouco o tamanho, né, dessa classe, mas vamos voltar aqui para 45, porque nós queremos mesmo deixar duas por
duas por linha, vamos chamar assim, né? Tá? Bom, ainda assim, se eu clicar aqui, ó, algoritmo, ele posiciona aqui no algoritmo. Se eu clicar aqui no Flutter, ele posiciona aqui no Flutter, ou seja, os links continuam funcionando independente da exposição da divisão, tá? Que no caso é a nossa classe. Tá? Bom, isso para mostrar então para você como é que funciona a classe e como é que funciona o float. Tá? Então, quando eu quero, por exemplo, eu tenho uma página que eu quero aproveitar ela e que os elementos da página naveguem livremente, eu coloco o float. Vamos mudar aqui, vamos colocar o float right. Que vai ficar? Ele vai jogar para a direita, né? Então ele jogou para a direita aqui, tá? Se eu colocar float center, ele não faz muita diferença porque o tamanho dos elementos são de 45% já não deixa muito. Ó, quando eu coloco central, ele volta para aquela situação inicial que nós tínhamos. Tá? E aqui eu vou voltar então para o left. Perfeito. Tá, então esse aqui é a questão do float, tá? Bom, então vimos o identificador, a classe e o float. Agora vamos voltar aqui no index, né? E o index, eu tenho uma situação que eu também quero colocar aqui uma classe, né? Então eu quero, por exemplo, colocar uma classe, na verdade eu poderia fazer isso que é colocar em negrito, né, só com a letra strong, mas é só para te mostrar como é que eu quebro uma linha, né, colocando uma classe. Então, por exemplo, aqui em vez de strong, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar a tag span. O que o span faz? Ele permite que você quebre a linha, e aqui no caso, eu vou colocar aqui class. Tá? Ou seja, ele faz uma separação de HTML ali. E aí eu vou colocar aqui, sei lá, evidência. Evidência. Tá? E aqui eu vou, então, o span também tem duas. Né? Então pronto, ó, fechei, vou salvar. E aí eu tenho que vir aqui no meu estilo e dizer o que é essa classe evidência. Evidência. Tá, eu venho aqui, então de novo. E vou colocar então o que eu quero com a evidência. Então tudo que seja evidência eu vou querer que seja bold. Então fonte, essa também é nova, né? Fonte weight, ou seja, é o peso da fonte, né? Fazendo uma tradução. Vou colocar ele aqui bold. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma classe, que tudo que tiver com essa classe vai ser bold. Tá? Eu posso também depois colocar outros atributos e cores também. Tá? Então, eu venho aqui no index, né? Tá? Percebe que tem aqui, né? Então, eu volto para cá. Vou abrir o index, que não estava aberto. E ele tá aqui em negrito. Mas antes já estava. Como é que eu sei se está funcionando, né? Então eu venho aqui no estilo e vou colocar, por exemplo, color blue. Vamos ver aqui. Ele mudou, tá vendo? Para um azul mais claro aqui, tá? E eu posso fazer também a mesma coisa para o cursos online aqui embaixo. Então, em vez de eu deixar o strong, eu venho aqui, só copiar, né? Aqui, e vou fechar o span aqui. E pronto. Clico aqui.
ele já colocou em negrito, tá? Muito bom. Então, nosso arquivo estilo, né, está ficando cada vez mais completo e as nossas páginas estão ficando cada vez mais apresentáveis. Ainda falta bastante e é o que nós vamos ver na próxima aula. Nesta aula você teve contato com técnicas para melhorar o layout das páginas pelo CSS. Na próxima aula você irá trabalhar na formatação para darmos um aspecto final ao nosso site. Parabéns, aula concluída. Nos encontramos na próxima aula.